Bom dia, menino! Bom dia, meninas! Estamos começando mais um Fala Bené e o programa vem recheado de novidades. O Fala Bené esteve no encontro realizado pela Next, que reuniu lideranças e empresários do setor varejista no restaurante Coco Bambu, no bairro da Pituba, aqui em Salvador. Estivemos também no seminário da Fé Comércio para saber sobre as perspectivas econômicas para o ano de 2026 e os efeitos da reforma tributária. Fala Bené conversou com Hermeson Batista, diretor da indústria de bebidas Paramá. Ele falou que o plano de ação da empresa é chegar a 10 mil pontos de vendas no Brasil. Fomos até a sede da Promoções conversar com a CEO da empresa, Andressa Pestana. A Promoções vem se destacando no mercado como uma agência a 360 graus. No encontro da Next em Salvador, o CEO Marcelo Gomes e Sérgio Sá, Strategic Advisor da empresa, conversaram com a Super Revista e o programa Fala Bené. O encontro falou sobre inovação, gestão de pessoas e novas oportunidades de crescimento para o varejo. O programa Fala Bené, a Super Revista, hoje aqui no Encontro de Lideranças, eu estou aqui com o CEO da Next, Marcelo Gomes, não é isso, Marcelo? Isso. E Marcelo vai falar um pouco do que aconteceu aqui hoje. Ele falou aqui de operação sob controle, eficiência, jornada e prevenção de perdas na empresa. Então, o que a Next promete, oferece, né, para o mercado aqui da Bahia, com essa entrada da NET aqui na Bahia e no Nordeste? Hello, pessoal da base, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, a Next ela traz muita eficiência. A gente começa falando sobre operações mais eficientes, a gente fala sobre compliance trabalhista, a gente fala sobre engajamento de colaboradores. E o que a gente observa é que existe muito dinheiro na mesa. A gente está falando de algo em torno de R$5 mil por ano por colaborador. Faça a conta você, quanta oportunidade você tem para transformar o seu RH num RH mais estratégico e gerar mais retorno para suas operações e cuidando melhor dos seus colaboradores, hein? Ô Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre gestão de pessoas, né? A gente sabe que trabalhar pessoas na empresa é tudo. Eu queria que você falasse mais um pouco como é que a Next trabalha isso. Perfeito. A Next ela oferece soluções integradas para o RH operacional. O que é o RH operacional? É tudo que é processo, rotina, burocracia e papel que se a empresa não fizer bem feito, ela vai pagar errado, ela vai tomar prejuízo. E aí, como é que a gente entra nesse ecossistema dos nossos clientes? Oferecendo uma jornada de recrutamento e seleção, de admissão, controle de jornada, que é o terror das empresas, a questão de ponto, de escalas, fechamento de folha, aproximação e engajamento dos colaboradores com comunicação pelo aplicativo, não usa mais o WhatsApp, vai usar o aplicativo da Next, você vai assinar documentos, tudo ali. Então você tem a proximidade que você vai gerar com seus colaboradores, isso tudo numa única plataforma, que aí gera um benefício muito maior, que é o quê? Dados em tempo real, porque o varejo não para, o varejo é acelerado, é rápido. Se você demorar os números na palma da sua mão, já passou, você vai ter o quê? Mais automação, e aí com automação, reduz back-office, vamos ganhar escala. Essas margens, às vezes, que estão mais apertadas, podem melhorar um pouquinho. E, obviamente, você vai ter tudo integrado, ou seja, você não vai ter aquela dificuldade de ter perda de informação, de desencontro de informação, porque você vai ter tudo dentro de um ecossistema operacional único para fazer essa gestão dos seus colaboradores com um viés bastante operacional. E esse é o nosso grande diferencial. Marcelo, você está trabalhando com grandes empresas ou aquele empresário que está montando sua loja, está começando agora? Como é que é isso? O nosso perfil de clientes geralmente são empresas que já têm uma estrutura mais estabelecida. Inclusive existe um número mágico que a partir aí dos seus 400, 500 colaboradores já são empresas que têm realmente uma estrutura maior também de equipes operacionais de back-office para fazer uso também da ferramenta. Mas isso não significa que as empresas não podem acompanhar as inovações e não acompanhar os conceitos que nós estamos colocando na mesa. O que acontece é que, de fato, tem essa questão do cliente ter um match perfeito do encontro quando o cliente já tem uma estrutura de RH mais bem formatada, já tem as lideranças mais estabelecidas, e aí a Next entra para proporcionar uma organização melhor dessas estruturas das empresas. O programa Fala Bené, a Super Revista, hoje aqui no encontro de liderança da Next, eu estou com Sérgio Sá. Sérgio Sá, ele é o Strategic Advisor, né, da Next, e vai falar aqui, fazer uma síntese do que a Next está aqui hoje. A Next está chegando aqui na Bahia e no Nordeste, e fazer uma síntese aqui, uma breve síntese do que ele falou aqui hoje para as lideranças aqui do setor varejista. Tudo bom, Sérgio? O Heraldo, um prazer muito grande
te receber aqui. Como muita gente já me conhece, né? 30 anos de trabalho no varejo alimentar, né? Gerenciando a parte comercial da M. Dias Branco, da J. Macedo. E agora em 2026 resolvi desenvolver um novo projeto profissional, que é ser Finder de gestões, Finder de conexões estratégicas B2B. Ou seja, eu faço conexões de confiança entre empresas e pessoas. E uma das minhas primeiras parceiras foi a Next, né? A Next eu conheci no ano passado, num evento que teve aqui, aqui no próprio restaurante do Coco Bambu, entre a Next e eu, uma parceria com a BRH, e eu senti muita sinergia com o meu principal ponto forte, né, que é relacionamento. Então eu estou levando o que a Next oferece, que é um negócio absurdo, de RH operacional, e estou levando para o mercado, não somente clientes do varejo alimentar, como o mercado em geral. Esse é o nosso objetivo. Ontem nós tivemos visitas em 4 clientes e hoje mais 2. E eu estou super empolgado, né, com a oportunidade, né, de trabalhar com a Next, porque hoje, só para vocês terem ideia, um dos 3 maiores redes de mercados, que é o Grupo Mateus, já é cliente da Next, e estão super satisfeitos. E a gente está levando agora a Next para o varejo, né, ontem já tivemos reuniões com o Novo Mix, hoje com o Hiper Ideal. Então, temos aí um mundo para crescer. Ô Sérgio, então, quem busca esse trabalho, essa parceria com a Next, vai ter muito mais sorte de gestão de pessoa e tecnologia de ponta, não é isso? Isso. E o mais importante, Haroldo, é que a empresa tem um objetivo comercial, que é o Ângelo, exclusivo para dar um apoio aqui na Bahia, né? Ele mora hoje em São Paulo, mas a programação dele é estar semanalmente aqui em Salvador. Já temos várias programações de reuniões na próxima semana, e cada reunião que a gente faz, o próprio RH, quero indicar vocês para empresa X, empresa Y, empresa Z. Então, por quê? Porque eles conheceram, né, em um momento de 1 hora de reunião, tudo que a Next entrega. Então, a oportunidade, eu estou muito satisfeito, né, por essa oportunidade que a Next está me proporcionando, de levar, né, de potencializar, né, os resultados das inúmeras empresas que a gente vai levar a tecnologia da Next. Ok, Sérgio. Muito obrigado. O programa Fala Bem nessa Super Revista agradecem a sua entrevista e todo sucesso aí, né? Como, né, Strategic Advisor, né, aqui da Next. Muito obrigado. Na Bahia e no Nordeste. Manda um abraço para meu amigo Bené. Manda sim. No seminário da Fé Comércio, o Fala Bené foi saber sobre os efeitos da reforma tributária, entrevistando o seu presidente, Kelson Fernandes. Conversou também com os especialistas Sérgio Couto, coordenador da Fé Comércio, Fábio Bentes, gerente executivo da Confederação Nacional do Comércio, CNC, e, por fim, com Guilherme Dietz, consultor econômico da Fé Comércio. A Super Revista está aqui com o presidente da Fé Comércio, Kelson Fernandes, que participou agora. A Fé Comércio promoveu um seminário, né, sobre as perspectivas econômicas e a reforma tributária. Qual a importância de um evento dessa natureza para o nosso empresariado, para a economia da Bahia de uma forma geral? Olha, eu diria para você que é para começar, para eles entenderem, né? A importância é eles entenderem o que pode acontecer no Brasil, na nossa economia, durante o ano de 2026. Então, como nós estamos aí com a reforma tributária começando a entrar em ação, nós temos ainda muitas dúvidas e trouxemos 2 especialistas em economia e um em reforma tributária, exatamente para que a gente pudesse bater um papo com os empresários, com vocês da imprensa, para tentar desmistificar um pouquinho o que pode acontecer com a reforma tributária e o que pode acontecer com a nossa economia, dada ainda a taxa de juros altas, o endividamento do governo que é muito alto. Então, essa é a ideia.
fazer com que os empresários entendam um pouquinho do que pode acontecer, se planejem, tenham uma ideia mais clara de como tocar o seu negócio durante o ano 2026. É porque a conjuntura econômica do Brasil é assim meio complexa, né? E os empresários ficam meio perdidos, né? Então isso serve para balizar a situação. É como eu falei há pouco brincando, né? O empresário no Brasil é um doido. Ele, para empreender, ele está entre a cruz e a caldeirinha. Aquele que tem muito dinheiro, é empresário, mas tem muito dinheiro, e com essa taxa de juros elevada, ele não investe. Ele bota o dinheiro dele lá no banco, fica rendendo juros, ele está tranquilo. O pequeno que precisa fazer o negócio dele crescer, tocar o negócio, comprar estoque, vai para o banco, chega lá, as taxas de juros estão altas demais, inviabiliza o negócio. Então, é uma complexidade que a gente precisa trabalhar para achar um meio termo de tocar os nossos negócios. Ok, presidente, muito obrigado e sucesso aí para o FEComércio. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Estamos às ordens, sim. Ok, a Supervista está aqui com o Sérgio Couto, que é coordenador da Câmara de Assuntos Tributários, né? A CAT, né? A Cátia. Que é aqui da FEComércio. Ele fez uma palestra aqui sobre reforma tributária e seus desdobramentos, né, Sérgio? Como você falou aí, esse é um ano atípico, um ano né, cheio de possibilidades. E como é que você avalia essa reforma e que desdobramentos ela trará para a economia baiana? Bom, é um ano, como eu iniciei, atípico, porque nós estamos iniciando a reforma tributária. Ela começou agora no dia 1º de janeiro, vai se desdobrar aí durante os próximos 7, 8 anos e certamente causará impacto, na medida que é uma reforma tributária que atinge o consumo, atinge a todos nós na qualidade de consumidores e atinge também os empresários na condição de formação do preço dos bens dele. Então os empresários têm que estar muito atentos agora de como essa reforma tributária vai impactar na formação do preço e nós consumidores, como isso vai impactar no preço dos nossos bens e serviços. Então é um momento de aprendizado, é um momento de transição, mas muito importante para que a gente consiga crescer e a reforma tributária atinja o objetivo maior dela, que é simplificação e menor carga tributária. Como é que os empresários vão absorver essa reforma? Como é que eles estão absorvendo aí? Conhecendo. Há uma mudança muito significativa e muito profunda, é uma mudança estrutural do sistema tributário, mas os empresários eles têm que gradativamente acompanhar de contadores, acompanhar de advogados, interarem sobre a reforma e o impacto dessa reforma no negócio deles. Vai ser um processo gradativo, um processo talvez um pouco doloroso, mas que no final, pelo menos tende, e é nisso que nós acreditamos, será benéfico para todo o país. Ok, Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, porque ser empresário aqui no Brasil é difícil, né? É um desafio diário, é como eu falei, estava ali agora falando com o pessoal, da sensação, da percepção. A percepção do empresário ela é hoje uma percepção muito pessimista, mas que os números nos apontam que nós temos sim luz no fim do túnel. E é nessa luz que a gente tem que se guiar e buscar oportunidades. Ok, muito obrigado. Nada. Pronto, meu amigo, um abraço forte. A Supervista está aqui com o Fábio Bentes, que é o economista-chefe da CNC, que veio fazer uma palestra sobre a economia, né, de uma forma geral do Brasil, as perspectivas, né, as tendências. E, Fábio, esse ano, como você colocou, que apesar de ser um ano atípico, né, um ano que tem vários eventos aí, a economia parece que vai, né, dar uma andada boa, né, esse ano. Faça um resumo aí da sua palestra e o que foi como é que pode vislumbrar a economia esse ano de 2026. É um ano atípico, né? Um ano curto, espremido aí, os eventos que vão ter esse ano, um ano eleitoral, enfim. Mas quando a gente projeta o que deve vir pela frente, a perspectiva é moderadamente positiva, né? Porque a gente deve ter ao longo desse ano o início de uma queda da taxa de juros, que é sempre um remédio amargo que o Banco Central impõe para conter a inflação. Isso já começou a surtir efeito, a inflação tem diminuído, tem desacelerado, não que os preços estejam caindo, mas a variação tem ocorrido de forma mais lenta, que é isso que o Banco Central está buscando. E o mercado de trabalho continua bem, não há nenhum indício de que o mercado de trabalho vá se deteriorar daqui para frente, não no curto prazo. Então, quando a gente coloca esses 3 fatores no cenário que a gente projeta para 2026, dá para a gente esperar, por exemplo, um crescimento do comércio na casa de 4%, das vendas no ano passado cresceu menos de 2%. O setor de turismo também é uma alta temporada muito boa, deve também ter um crescimento ali, talvez entre 3% e 4%. Ou seja, é uma perspectiva positiva para a economia. A gente sempre quer um pouco mais de crescimento, um pouco mais de atividade, mas é o que dá para se alcançar nesse momento. E
é um quadro favorável que a gente tem para 2026. Com relação aos supermercados também, que é um setor que envolve alimentação, isso aí também tem um aspecto positivo, né? Tem. O setor do supermercado, na verdade, no varejo, é onde você tem ali menos oscilação no faturamento do supermercado como um todo. Você pega, por exemplo, setores que dependem de crédito para venda de mercadoria, se a taxa de juros sobe, uma concessionária de veículos, as vendas inevitavelmente vão cair. O setor do supermercado é preço e poder aquisitivo da população. A inflação está menor, a renda do trabalho está crescendo acima da inflação. Esse setor, que responde por metade do varejo brasileiro, deve colher um ano positivo. Não há motivos para a gente esperar uma queda nas vendas do setor de supermercado. Surpresas podem acontecer, mas no horizonte de previsibilidade que a gente tem, dificilmente o setor não vai registrar crescimento esse ano. A expectativa é que tenha uma alta nas vendas, sim. Ok, Fábio, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, até a próxima. Ok, a Supervista e o Fala Bené está aqui com o Guilherme Ditzi, que é consultor econômico da FEComércio. Né, Guilherme, você falou aí sobre o cenário econômico aqui da baiano, né, da economia local, e você apresentou uns números bem otimistas, né? Apesar de toda essa crise, de todas as incertezas, desse ano ser um ano meio atípico, né, um ano meio, cheio de eventos e tal, você projeta uma perspectiva boa para a economia baiana de uma forma geral, não? Para quem está nos assistindo, acho que o cenário é bom. Não é de festa, nem um cenário ruim, que a gente possa imaginar uma recessão. Vai ser um crescimento do varejo baiano em torno de 2,5%, chegando a 240 bilhões de reais, com aqueles setores básicos de consumo, como é o caso dos supermercados, tendo destaque, que as famílias estão priorizando esses gastos nesse momento, com ainda uma inadimplência um pouco elevada, então acaba priorizando alguns setores, como é o caso de supermercados. E o turismo também vai ter perspectiva boa, né? O turismo baiano tem tido um resultado muito bom e deve continuar dessa forma. Eu acho que sobressai um pouco em relação à média da economia, está com crescimento esperado para esse ano de quase 4%, ano passado cresceu quase 10%. Estão vindo muitos turistas brasileiros para a Bahia e turistas estrangeiros. Isso ajuda muito, né, o fomento do turismo aqui local, o investimento em hotelaria, em bares, restaurantes, em locação de veículos, transporte rodoviário, enfim, tudo isso vem ajudar, porque lembrando, o turismo é transversal. Ele não é um gasto somente em hotelaria, em alimentação, ele gasta no comércio, ele gasta no supermercado, ele gasta na farmácia, ele gasta numa loja de roupa, no artesanato local. Então, quanto mais turistas, e o que está acontecendo é isso na Bahia, deve gerar cada vez mais um efeito positivo para a economia geral. Correto. Então, apesar dessas incertezas, né, do tocante à reforma tributária, faltam muitos acertos ainda, ajustes, e dessas instabilidades econômicas, de uma forma geral, o empresário baiano pode comemorar, então. Ele pode comemorar, mas o brasileiro e o empresário geral, ele tem que ficar atento às mudanças. Porque o Brasil, você dorme numa situação e acorda numa outra às vezes. Então, mas o brasileiro está acostumado com essa onda de mudanças ao longo da sua história. Não é fácil ser empresário aqui no Brasil. Não, como diz o presidente Kelso aqui, um doido, né? É uma pessoa realmente muito maluca para empreender, porque os desafios são enormes. É a alta carga tributária, altos juros, dificuldade de contratação de mão de obra, de ter funcionários ali para o seu dia a dia. Então, toda essa dificuldade, né, traz vamos dizer, um certo pessimismo aí para o empresário, mas está vindo um aumento de receita, porque, como eu mostrei aqui no evento hoje, né, as famílias estão com renda disponível, o mercado de trabalho está bastante aquecido, tem renda disponível, tem crédito disponível no mercado. Com isso, alavanca o consumo. Então, o empresário tem que aproveitar esse momento positivo do consumidor para aumentar a sua receita e aumentar a sua lucratividade, porque aumentar faturamento não quer dizer que está aumentando o lucro. Você pode ter aumento de custo, por exemplo, que está ali acabando com a sua receita. Então é importante que o empresário aproveite esse momento, mas com a equalização, uma eficiência para trazer efeitos positivos para o seu balanço, ser bastante positivo com lucro. Ok, querido, muito obrigado, viu? Sucesso para você. Obrigado, hein? Muito bom. O Fala Bené visitou o escritório da indústria de bebidas Paramá e conversou com o diretor Hermeson Batista. Segundo ele, a excelência é um dos pilares da Paramana. Existe uma grande empresa aqui na Bahia, que ainda é pouco conhecida, mas pelo trabalho que se começa a fazer, daqui a uns dias ela vai ser uma das maiores nesse setor. Até porque, por trás
dessa empresa, existe um grupo muito forte, um grupo que só faz as coisas com qualidade, com seriedade, com transparência e acreditando no melhor, não só para a empresa em si, mas para o cliente que compra e para o consumidor final, que está lá na ponta. Estou aqui hoje com Emerson Batista, né, que é o novo diretor aqui da Paramar, e a Paramar ela tem um leque de bons produtos aqui, a cachaça Maria Guarda, o gin e a vodka, né? Então ele vai falar um pouquinho do momento hoje da Paramar com os seus produtos. E aí, Emerson, tudo bem, meu querido? Tudo certo, Bené? Satisfação ter você aqui com a gente. Beleza. Rapaz, é um momento muito positivo, né? A Paramar já tem aí 4, 5 anos no mercado. A gente hoje já atende as grandes contas nacionais, né? E a gente está fazendo agora uma virada 360, né? A gente está começando a trabalhar mais essa parte de mídia, a gente está começando a trabalhar mais o canal de distribuição. A gente quer ter uma meta aí de colocar até o final do ano aí 10 mil clientes ativos trabalhando com a Paramar, com todo o nosso portfólio. A gente vem fazendo trabalho com você, a gente está entrando agora também aí com o Pedro, que vai ser o nosso influenciador, embaixador da marca, o Siga Pedro, entendeu? Falando de Paramana. E a gente acredita que com esse movimento a gente vai tomar uma fatia do mercado que na verdade nos pertence aqui na Bahia, né? Com certeza. Por estarmos aqui, nossa fábrica é aqui na Bahia, então a gente tem que ter essa legitimidade, né? A gente tem que ser o dono da categoria de gin, de cachaça, das vodkas, Negroni, e o plano é agressivo. Mas além de tudo, além de você estar fortalecido aqui, se fortalecendo cada vez mais, aí você também já começa a ter uma visibilidade nacional, né, Emerson? Sim, porque sim, você sim. já está presente em grandes redes, né? Sim. Aeroportos. Fala um pouquinho desse momento também. Hoje, Bené, a gente já atende as principais contas nacionais e a gente também está em 14 dos aeroportos hoje. A gente já tem 14 aeroportos hoje trabalhando com a linha Maria Guarda, com a linha Paramana. A gente também atende hoje alguns dos principais empórios em São Paulo. Foi um trabalho bem específico que a gente fez, bem nichado, para estar dentro de alguns empórios em São Paulo. A gente hoje atende também uma base de clientes significativa em todo o Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará. A gente está chegando também no Rio Grande do Norte com parceiros. E o plano é isso, né? É ter parcerias em cada estado. A gente tem que ter alguém, um distribuidor atendendo em cada estado. O foco, como eu disse, é bem numérica. É trabalhar numérica e com qualidade, né? Agora, pelo que eu conheço do grupo, o grupo realmente que está por trás da Paramar, ele tem uma característica de fazer as coisas, se fizesse entrar no negócio, faz o melhor possível. Me fala um pouquinho da qualidade do que a Paramar faz com os seus produtos, Emerson. Na verdade, houve bastante estudo, né? Por parte da nossa presidência. Isso foi construído pela uma satisfação, né, que se você analisar todas as nossas bebidas estão ligadas à Baía de Todos os Santos, a Bahia, né, são ilhas, né, Saints Bay, Paramana, tudo isso tem a ver com a Bahia. E aí veio uma preocupação com a qualidade. A gente trouxe profissionais de outras indústrias, de outros estados, para trabalhar em toda a formulação, tudo hoje com esse qualidade da matéria-prima, justamente, né? A qualidade de matéria-prima, com tudo que aconteceu com relação às bebidas aí, a gente teve, a Anvisa foi lá para dentro, a gente foi certificado, né? Toda a nossa linha entrega o que é necessário para o mercado hoje, para atender o mercado com tranquilidade, com segurança, né? Então, eu acho que o nosso carro forte hoje, sem dúvida nenhuma, acho que o ponto principal é a qualidade do que a gente está entregando hoje. É o que é o nosso maior, como é que eu posso falar? É quem abre realmente as portas, né? É difícil você estar dentro de um aeroporto hoje no Brasil, né, com produto. Então a gente passou por muitas avaliações e tudo cada vez mais vem se encaixando, né? E ouvindo o mercado, entendendo o mercado, vendo as movimentações do consumidor. Então está muito voltado a entregar o melhor, né? Ok, então, Emerson, muito obrigado aí pelas informações. A gente vai começar a fazer um trabalho de parceria e sempre vai ter informação sobre os produtos da Paramar, a vodka, a cachaça, né, o gin, aqui para os nossos telespectadores e leitores. Obrigado. Estamos juntos, Bené. Satisfação. Obrigado. Paramana. Paramana. Pois é, pessoal, Paramana. Veja a vida de cima. Pois é.
especializada em ações de marketing, merchandising e ações no ponto de venda dos supermercados e os mais diversos eventos, a Promoações atende clientes da Bahia e em todo o Brasil. A CEO Andressa Pestana falou que o objetivo da Promoações é fazer com que o shopper nunca esqueça de um produto, além de despertar o interesse e o desejo de compra. Andressa Pestana, como nós já vimos, é a CEO aqui da Promoações. É uma das matérias mais interessantes que eu fiz na minha vida de jornalista, porque ela tem um intuito, que é ajudar pessoas, ajudar as mulheres. E quando você ouve esses depoimentos todos, qual é a satisfação que você tem, Andressa? Eu me sinto muito realizada, porque mesmo que eu tenha tido uma base familiar, que eu tenha tido um apoio dos meus pais, eu vejo em muitas mulheres a dificuldade de poder sustentar sua própria casa, de ter o alimento para o seu próprio filho. E não somente as mães, né, mas aquelas mulheres que têm muitos sonhos e que elas conseguem realizar através do trabalho, que é o nosso lema. O trabalho devolve, porque ele realmente devolve. Então é uma sensação muito satisfatória poder ter pessoas, inclusive mulheres, que não têm oportunidades lá fora por ser mulher, que acontece também, ou por ser mãe, e com quem não deixar seu filho. E aqui é diferente. Aqui a gente dá oportunidade porque a gente acredita que o maior motor de vendas é uma mulher, uma mãe que precisa colocar um alimento na mesa. Isso realiza, a gente ouve aqui os depoimentos dela, é muito realizador para elas, né? Porque elas estão conquistando, né? Bens materiais e principalmente também coisas que agrega dentro do sentimento dela, do íntimo dela. E isso, que elas se sentem hoje muito mais que úteis, né? Porque elas estão ali servindo as pessoas, aquela comunicação diária com o cliente. Então, algumas descobriram, né, como a Beatriz falou, a timidez que saiu dela, apesar dela ter uma loja. Então, ela consegue exercer ainda melhor esse papel de vendedora, né, de empreendedora. Então, ela quebra a timidez. Então, é um lado que ela não conhecia. Assim como Natália, por exemplo, que cresceu, né, através das redes sociais, mostrando o trabalho dela. E eu sei que ela vai muito mais além, porque ela descobriu, através desse trabalho, que ela é muito influente, que ela tem todas essas características de uma pessoa que é muito comunicativa. Então, talvez ela não tinha percebido antes. Ela poderia ser até tímida, não acreditava em si mesma, e através do trabalho ela conheceu, se reconheceu, e hoje está aí um sucesso, assim como muitas outras. E é muito importante também porque elas estão sempre ali querendo mais. Então, não é o mínimo que elas querem sempre mais para a família, mais para elas, comprar uma casa na linha verde, um carro, um BYD. Então, elas sempre sonham mais e elas conseguem. E por conseguir, porque o trabalho devolve, elas sonham. E, para mim, é gratificante poder contribuir de alguma forma com os sonhos delas. Pois é, você que é empresa, se espelhe no trabalho aqui da Promoações, sabendo que as pessoas que estão falando de seu produto, expondo seu produto, degustando seu produto, promovendo seu produto no ponto de venda, faz com garra, com amor e com objetivos e metas, né? Isso mesmo. Meus queridos telespectadores, estamos ao final de mais um Fala Bené e queremos agradecer a Deus por nos permitir realizar mais um programa. Fique ligado nas redes sociais do Fala Bené e da Super Revista, no Instagram e também no YouTube. Até o próximo programa.